Bom, então agora que vocês têm um tema, antes de pensar o tema em si, vamos voltar a um ponto muito importante, que é estrutura, ok? O texto dissertativo, tal como ele é cobrado no vestibular, ele é caracterizado por uma estrutura relativamente fixa, o que não torna interessante a criação de formulários, que seriam aqueles comecinhos de parágrafo prontos que alguns alunos decoram. E eu digo isso porque essa ideia de decorar pedaços de redação que supostamente funcionam bem é um tiro no pé, já que é muito difícil que você consiga manter o mesmo nível de linguagem, o mesmo estilo de escrita ao longo de todo o texto. Então fuja de todas essas estratégias prontas, até porque se você procurar na internet, se você colocar no Google Maria Tereza Rocco Fraga entrevista, você vai encontrar uma entrevista com a coordenadora geral da FUVEST durante muitos anos, e aí é ela, não sou eu, é ela quem está falando que as bancas conseguem facilmente reconhecer esse tipo de aluno e penalizar as redações que seguem por esse caminho, tá? Então é possível, numa estrutura fixa, ainda assim ser autoral. É o que eu estou tentando conversar com vocês, é o que eu quero ajudá-los a desenvolver. Eu parto do seguinte princípio: se você souber a natureza, ou seja, a essência, o que torna uma introdução, uma boa introdução, um parágrafo de desenvolvimento, um bom parágrafo de desenvolvimento e uma conclusão, uma boa conclusão, com os seus próprios recursos, com a sua identidade e com a sua criatividade, você é capaz de fazer um bom texto, desde que você treine, é claro, tá? Então, a minha ideia vai ser falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a estrutura e deixar que vocês trabalhem livremente, tá? O parágrafo introdutório, ele serve para apresentar o recorte temático que vai ser adotado pelo aluno, pelo candidato, para aquela redação. É por esse recorte temático que a banca identifica se o aluno ele está dentro do tema, se o texto dele tem relação com o tema que foi proposto, e também se essa abordagem é uma abordagem interessante, daquelas abordagens que vão render redações acima da média. É difícil, não impossível, mas difícil, uma redação ter uma introdução ruim, mas depois se salvar no desenvolvimento, tá? Então, como nós não queremos que isso aconteça, nós vamos tentar produzir essa introdução. Existem praticamente infinitas possibilidades de se fazer uma boa introdução. Então, uma analogia com algo do seu universo cultural pode ser uma boa introdução, na medida em que relações com a literatura, com o universo dos quadrinhos, com o universo cinematográfico, elas podem ser um espelhamento interessante para fazer o leitor ver o que você está pensando, tá? Então eu acho que é uma medida interessante, sim, é uma ideia interessante. Um outro caminho legal é criar um cenário na forma ou de um relato ou de uma descrição, para que o leitor ele entre na vibração do seu pensamento e entenda sobre o que você está falando, tá? Acho que esse pode ser um bom começo. A partir desse começo, você sabe mais ou menos o encaminhamento que deve dar o texto, até porque você fez um projeto prévio, sabe qual é a tese e sabe quais são os argumentos. Então, acho que não vai ter grande dificuldade para você poder desenvolver isso, ok? Então, vamos começar pensando na introdução, tá? No próximo vídeo eu falo sobre o desenvolvimento, ok? Um abraço.